para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Hoje, quero que você conheça um pouco do que é falado ou pregado em uma das maiores denominações religiosas do Brasil. CCB, Congregação Cristã no Brasil, uma denominação fundada em 1910 por Luiz Franciscon, um ítalo-americano. A CCB é muito conhecida por sua organização, música e doutrinas que, à luz de muitos, parecem ser bíblicas, mas que também geram enormes polêmicas e são rebatidas frequentemente por estudiosos das Escrituras. A grande questão é, por que essa denominação é tão criticada por muitos e até considerada uma seita? Para elaborar esse documento foram assistidas cerca de 200 pregações realizadas dentro da CCB. Portanto, nada foi criado do nada ou inventado. Todas as falas ou comentários que virão a seguir foram proferidas pelos próprios anciãos ou membros da CCB. O primeiro ponto é o exclusivismo, ou seja, não há salvação fora da CCB. Muitos membros dessa denominação afirmam que não. A CCB não é exclusivista, mas vamos ver na prática. É normal os anciãos, quando estão pregando, falar as seguintes frases: Deus te chama nesta graça. Esta graça é maravilhosa. E por incrível que pareça, na maioria das vezes esse termo graça é uma referência à própria CCB. Vamos ver? Salvação está aqui. Não precisa buscar nem a direita, nem a esquerda, nem querer se aprofundar em muitas coisas, não. E é assim que o Senhor opera, irmãos. A boa fama do que Deus tem feito e do que Deus vai fazer vai trazer muito para esta graça maravilhosa. Nesta palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Quem deixar esta graça e sair debaixo da regência divina, perde tudo. E ser irrepreensível aqui não é tão difícil, porque aqui a gente olha no rosto um de um, só se vê santos e santas, mulheres santas, homens santos. Malícia não chega aqui, então o mal não persiste em nós, aqui dentro. Mas nós não vivemos aqui dentro. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E já neste último verso, já sinto de Deus falar: desta graça ninguém te arrancará. Uma boa parcela das nossas famílias está na graça. Temos a alegria de ver marido, mulher, filhos, genro, noras, netos, seguindo o mesmo caminho. Temos outros que seguem nesta graça sozinhos, sem ninguém da família. Numa situação difícil, crítica, ou é criticado pela própria família, mas quando Deus nos chama a este caminho, a sua guarda está conosco. Então, nesta manhã, o Senhor anuncia para esta querida irmandade: existe aqui um projeto de Deus, de se usar de cada um de nós, sermos instrumento nas suas mãos, sermos úteis nesta bendita obra. Só que Deus separou um povo e colocou sob a graça do seu Filho, como se fosse uma grande cobertura que traz as pessoas e acomoda ali. Estando aqui, vocês estarão livres do que vai cair por aí. É o que acontece conosco. E a manutenção, irmão, nossa, sob este cuidado de Deus, que é a graça do Senhor Jesus, não precisa sacrifício, não precisa muita coisa. É só fazer o que nós estamos fazendo, por exemplo, agora. A congregação não é religião, é a graça de Deus.
Vai lá, irmã, faça-se no tamanho dele, no tamanho dela, abraça ele, traz ele aqui, porque é aqui o lugar de Deus limpar, amados irmãos. É aqui que Deus limpa, é aqui que Deus cura, é aqui que o Senhor converte, é aqui que o Senhor conduz a vida eterna. Irmão, o arado é a obra, esta obra aqui, trilhando, caminhando, nos salvaremos. E nesta manhã Deus manda esta palavra dizendo: o Senhor está preocupado com a nossa salvação, com a salvação dos nossos filhos, dos nossos netos, com o crescimento da sua obra, com o propagar do Evangelho em todas as nações. O Senhor está preocupado, trabalhando de dia e de noite pelo crescimento da sua obra, para completar o número dos escolhidos. Olha a grandeza desta obra, quem é o dono dela? Jesus Cristo. Se não houver mais um crente na terra, o patrimônio é milionário. E que riqueza que o Senhor tem no céu, que poderia comparar com isso? Fica para os hospitais, sanatórios, asilos. O que é meu é muito maior. Não tem mais nenhum crente, então deixa eu ir com os meus. Neste trecho, o líder da CCB no Brasil dá sua opinião sobre as outras religiões. Vamos analisar o que ele diz. Seríamos irmãos, como qualquer um que serve em alguma denominação, por questão de alguma coisa, de parente, amigo, e alguns procedimentos que lá tem, que a pessoa se afina e gosta daquilo. Então está lá como uma religião. E ali fica a vida inteira. E quando termina a vida, que é que revelou? Que é que levou? Nada. Só fez boas obras, praticou caridade, fez tanta coisa boa. Mas a vida eterna, a salvação, aquele que salva, aquele que ressuscita, não levou. Cristo é a porta do céu, mas a porta para chegar no Evangelho também é um ministério. Vai fazer com que a fama do operar de Deus na nossa vida seja conhecido por aqueles que estão em volta de nós. Essa obra não é de marketing, não é de publicidade. Essa obra, irmãos, o Senhor sabe como chegar nos corações daqueles que Deus vai salvar. Neste documento, vamos evitar ao máximo comentar profundamente sobre as falas. Mas creio que até aqui já deu para perceber o nível de exclusivismo. Porém, tem mais. Não existe objetivo maior do que terminar a nossa carreira dentro desta graça maravilhosa. Até a arca, vocês lembram quando ela balançou, carregada pelos animais? Quando ela balançou, teve alguém que tentou segurar a arca. Deus fulminou ele na hora. Essa arca balança, mas quem sustenta ela é o Senhor. E guarda isso, viu, irmão? Essa obra aqui balança, mas não põe a mão não, que Deus te fulmina. Seja um ajudador nesta obra, que a vitória é nossa. Esse é um conselho dentro dessa palavra. Leve a credibilidade que o Senhor te deu por ser membro desta obra maravilhosa. Eu sinto o Espírito de Deus em mim, eu sinto. É isso que ninguém vai entender se não estiver junto na graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus não é filosofia. Pode fazer o discurso que quiser, pode falar da gente o tanto que quiser. Essa igreja foi chamada para entrar no Santo dos Santos. Mas o Senhor está falando aqui, irmão, não é só na fé de alcançar alguma libertação na carne. É a fé, a firme confiança de estar dentro desta graça maravilhosa e o Senhor está vivo dentro da irmã e do irmão. Então, enquanto houver sujeição e nós não sairmos da casa do governo divino, sairmos debaixo do governo sagrado de Deus, a riqueza é nossa. Os dons, as virtudes, o céu aberto. E a resposta para esta querida irmandade é esta:
se for para o bem da tua alma, se for para o bem da tua família, se for para o bem desta bendita obra. Aleluia, o Senhor te diz, o que você quer, o Senhor também quer. Venha congregar. Lugar do fraco é aqui. Lugar que está precisando de uma injeção é aqui. Quem está precisando de um soro é aqui. Quem precisa de uma cirurgia é aqui. Aqui é o nosso hospital espiritual. Quantos servos que estavam aqui entre nós, que pregando a palavra, nós víamos no púlpito um verdadeiro anjo de Deus. A vitória será daquele que quer o benefício e o progresso desta obra. Defenda essa obra, defenda esse bendito ministério, defenda essa graça maravilhosa que está instalada em nós. Na CCB é expressamente proibido estudar as Escrituras. Eles afirmam que na hora de pregar é o Espírito que coloca palavras em suas bocas. Em parte, estão certos. Mas por outro lado, a Bíblia orienta os cristãos a buscar conhecimento. Portanto, o correto é haver um equilíbrio. Mas na CCB, o conhecimento bíblico é pouco buscado. Mas são questões de oportunidades, irmãos. A cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade de estarmos na sua presença e podemos ouvir a sua palavra, que é pregada pelo Espírito Santo, independente do conhecimento bíblico ou literário que precisa. Em nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, certa! Glória a Deus! O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. O nosso entendimento, a nossa compreensão, que não é apurada pela teologia nem pela filosofia, que não é formada em escolas, aleluia, o nosso comportamento não é formado em faculdades, falando a nível geral. Este povo tem formação, estrutura, direção, instrução da bendita e santa palavra de Deus. Senhor, eu não confio em mim, ler eu leio, a Bíblia eu carrego, mas a chave para abrir os segredos eu não tenho. Viva debaixo da guia paterna e a tua riqueza será grande. O apelo por revelações é tão grande que chegam a desprezar e menosprezar passagens ou trechos das Escrituras, que, aliás, a própria Bíblia diz que foram inspiradas pelo Espírito Santo. A Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Um ponto bastante conhecido da palavra, mas, irmãos, é o que o Senhor trouxe. Então, em que pese todos conhecem a palavra, mas essa foi a que Deus revelou nessa reunião da mocidade. Quem dera o Senhor mandasse essa palavra, mas a obra não é nossa, é do Senhor. E vem o que Deus revela, o que Deus envia do céu, segundo o sentimento que o Senhor traz no momento da palavra. Uma palavra bastante conhecida, mas foi a palavra que o Senhor trouxe para nós aqui. Já ouvimos várias vezes, já lemos aqui dezenas de vezes, mas a revelação do Espírito Santo supera tudo isso. Quem que não quer ir buscar uma palavra e no seu coração espera que Deus mande Deuteronômio 28, que Deus mande Josué primeiro, aquelas palavras de ânimo, Então é este recadinho que Deus manda dos céus para nós. E por não estudarem as Escrituras, espalham erros doutrinários com muita facilidade. Vejamos a seguir. O Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Heresia.
Leiam Atos 7, 55, 56. Porque ele, que é o aluno de Deus na criação de todos os mistérios do universo, estará falando face a face. Heresia. Jesus não é aluno de Deus, ele é Deus. Leiam João capítulo 1, versículo 1 ao 18. E a religião, irmãos, já as crianças não são mais ensinadas a fazer uma oração, a fazer um clamor, não são mais ensinadas a crer que há uma força superior. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Heresia. O único Deus a ser respeitado tem de ser o Deus Criador, aquele que criou os céus e a terra. Leiam Salmos 86, 8 a 10. Nós é que não temos paciência, nós às vezes temos pressa, mas também Ele não nos reprova, irmãos. Deus não reprova a nossa impaciência. Heresia. A Bíblia diz que toda a iniquidade é pecado, e Deus reprova sim o pecado. Leiam 1 João 5,17. Então a palavra operará segundo a intenção de cada coração em aprovar. Heresia. Deus não precisa da aprovação de ninguém para fazer nada. Leiam Mateus 6,10. A seguir, uma explicação sobre a mulher que derramou perfume sobre Jesus. Mas o que essa mulher fez de tão especial que ficou essa marca aqui na vida dela, irmãos? Para nós lembrarmos da memória dela. Irmãos, se aquelas mulheres tivessem entrado lá dentro do sepulcro, e o Senhor ainda lá, e elas com aquele unguento, elas iam ajoelhar ali, elas iam beijar o Senhor, elas iam adorar um Jesus Cristo morto, elas iam cometer uma idolatria. E o Senhor, vendo isso, irmãos, Ele recebeu essa unção antes. Glória a Deus. Errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Nada mais que isso. Leiam Mateus capítulo 26, versículos 7 ao 13. Ele se vestiu de homem para viver no meio dos homens. Igreja, Deus te veste de anjo para viver no meio de anjos. Loucura. A Bíblia não ensina isso. Um vento se formando em redemoinho separou Elias e Eliseu. Errado. Não foi um vento que separou Elias e Eliseu, mas sim uma carruagem de fogo. Leiam 2 Reis, capítulo 2, 10 a 12. O teu exterior, o Senhor te conhece, mas o teu interior, esta palavra vai lá no fundo da tua alma e te diz: filho, filha, quem te vê por fora vê só o reflexo de um homem, de uma mulher que sofre nesta vida, mas quem dera que conhecessem você por dentro, aonde esse espírito da palavra está chegando. Deus te conhece só por fora? Deixa pra lá. Sabe que a irmã e o irmão e o marido e a mulher e a família devem fazer? É só se juntar. Junta 4, 5, 3, 4 em casa e ajoelha e ora. Tu falaste que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias aqui. Errado. O texto não fala sobre Deus somente aparecer onde tem 2 ou 3. O texto nos mostra uma situação de disciplina e etc. Leiam Mateus 18. Olha, irmão, Deus toma o caminho que Ele quer. Quem sabe até no mau exemplo do crente, o Senhor converte alguma alma. Heresia. A conversão é somente pela fé em Cristo. Leiam Efésios 2, 8. Porque ele era só o verbo. Ele era o verbo. O que é verbo? Verbo é ação. Eu faço, tu faz, ele faz, eu pego. Ele era só ação. E aquele anjo de luz, que era a segunda pessoa depois de Deus. Heresia dupla. Jesus, que era o verbo, não era só ação. Jesus era Deus. Leiam 1 João capítulo 1, versículo 1. E o anjo de luz, que era Satanás, jamais foi o segundo depois de Deus. Isso é colocar Satanás em lugar de Jesus. Em Mateus 28, Jesus sim, é o segundo na Trindade. Leiam Mateus 28, 19.
Uma outra doutrina que é amplamente ensinada na CCB é a incerteza da salvação. Os membros da CCB são ensinados a não crer que são salvos. Por mais que afirmam crer em Cristo, não é permitido a algum membro da CCB afirmar que está salvo. Essa doutrina contraria totalmente o ensino das Escrituras, que sim, garante a salvação para quem está em Cristo. Leiam João 6,47, Judas 1,3, Marcos 16,16, João 14,16 e Filipenses 1, 21 a 27, onde o apóstolo Paulo expressa sua certeza da salvação. Crer em Cristo e não crer que será salvo é o mesmo que não crer na eficácia do sacrifício de Cristo. E observação, essa doutrina é também muito difundida no catolicismo. Ou quem de nós, irmãos, a começar de mim que prego esta palavra, pode bater no peito e falar: eu tenho a vida eterna garantida? Nenhum de nós, irmãos. Deve ter gente que está aí ansiosa, olhando num celular ou num computador, em alguma coisa, pensando: eu também quero saber se estou inscrito, eu também quero saber se faço parte, porque eu sofro, eu padeço neste mundo, tantas aflições, tantas angústias, gostaria de saber se vale a pena sofrer o que sofro, gostaria de saber se eu estou no rumo certo. E que também tem isso, que ninguém sabe quem vai ser salvo ou não. Tem que ser fiel até o fim e esperar a abertura da porta, se ela abre ou se ela fecha. Mas vamos dar essa oportunidade agora, irmãos. Que aquilo que está dentro de nós possa sentir que realmente estamos no rumo certo. Que nós estamos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer saber, irmão? Quer saber, irmã? Se o teu nome está inscrito lá? Se foi feita uma inscrição do teu nome para chegar lá e habitar lá? Se quiseres saber, põe-te em comunhão agora. Para a CCB, o único pecado que pode condenar alguém e que não tem perdão é o pecado sexual. É muito comum nas orações e pregações da CCB trocarem a palavra pecado por falhas e etc. Eles não costumam pedir perdão por pecados e não se consideram pecadores. Isso é uma heresia e contraria as Escrituras, que garantem que o homem é sim pecador. Leiam 1 João 1:8 ao 10, 1 Timóteo 1:15 e 1 Reis 8:46. Se te lembrares agora que hoje mesmo falhaste, que hoje mesmo cometeste um delito diante de Deus, e que a tua consciência está martelando aí, corra aos pés do Senhor, leva aí o teu cartãozinho, Senhor, está cheio de falta aqui, Senhor. Tem atraso, tem desobediência, tem negligência, tem defeito de tudo quanto é jeito. Não pense alguém que está ouvindo esta palavra e que tem alguma falha na tua vida, ou que teve alguma situação que te condena, ou alguma coisa que te martirize a tua consciência. Hoje a fala desse mediador te diz: eu te entendo, eu te conheço, eu sei que você não tinha força, eu sei que você errou, mas sou sacerdote para interceder por você. Eu entendo o errante, eu entendo o ignorante, eu entendo o errado. Eu não estou afim de ver e de saber das tuas imperfeições. Eu quero saber se eu posso entrar para dentro. Eu posso saber se eu tenho lugar aí nesse coração. Receba o abraço da palavra, o carinho de Deus por este povo, aquele carinho que não vê os teus erros, as tuas falhas, as tuas faltas, um carinho que olha para você nos olhos e vê o brilho dos teus olhos e diz: eu te amo, independente do que você é. Toda vez que você fizer alguma coisa errada e se arrepender, ainda tem espaço para Deus te consertar em Cristo. Se o irmão é fraco, eu também tenho fraqueza. Todos nós erramos. Eu não estou cobrando, aleluia, alguma imprudência. Até mesmo onde Jesus disse: vá e não peques mais, eles alteraram. Vai e não erres mais.
Na CCB, os membros são ensinados que o batismo tem poder regenerativo, ou seja, quando a pessoa é batizada, ela recebe uma nova vida, um novo corpo. Como se não bastasse, é ensinado que o batismo apaga os pecados das pessoas. Logo, se a pessoa não for batizada, ela não tem salvação. Porém, a Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus mesmo disse: quem crer em mim tem a vida eterna. Se o batismo é salvífico, logo, Jesus mentiu para o ladrão da cruz quando disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o ladrão da cruz não era batizado. O batismo é uma cerimônia pós-conversão, e não para que alguém se converta. No batismo, há um simbolismo da experiência que a pessoa já passou, que foi o novo nascimento. Depois leiam João 3,16, João 14,6 e João 6,47. Estamos sendo justificados porque ninguém é perfeito. O Senhor aperfeiçoou nós quando nós fomos batizados, nos limpou, nascemos outra pessoa, aquele pecador morreu, foi enterrado, foi sepultado na figura do batismo, levantou na água, ressuscitado, é outro agora, somos outros. Um novo corpo Deus deu para nós na água do batismo. Quando fomos batizados, morreu o velho homem, nasceu o novo. O homem vive com o pão, vive com os alimentos do dia a dia. Esse corpo vive, mas o outro corpo, gerado pela palavra de Deus e nascido na água do batismo, não se alimenta do pão e da sopa e das comidas que põe na mesa. Ele se alimenta da palavra que vem de Deus, como a irmandade que está aqui hoje. E alguém que está ouvindo esta palavra e que ainda não entrou num tanque de batismo, não deu o primeiro passo na graça, entra em nome do Senhor Jesus, o Senhor te guardará. Irmão, podem ver, nós quando fomos batizados, nós lavamos as nossas vestes. Uma heresia muito pregada na CCB é a salvação por obras. Para a CCB, o sacrifício de Cristo não é o suficiente para salvar um pecador. É necessário fazer e fazer obras para que a própria pessoa se salve. Por isso, é muito comum observarmos os CCBanos sempre procurando fazer alguma coisa dentro da igreja. Na maioria das vezes, não por ser salvo, mas para ser salvo. Isto é uma das maiores heresias da CCB. E observação, essa doutrina de salvação por obras também é pregada em igrejas católicas. Depois leiam Efésios 2:8, Romanos 3:23, Isaías 64:6 e Romanos 5:1-10. O que o Senhor quer do seu povo é obras. É obras. Quem ora com obras santas diante de Deus, a sua oração é forte. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Diz o Senhor: cuida da tua alma para você se salvar. Cuida da tua alma para você se salvar. Saiba você de uma coisa: ninguém vai salvar tua alma senão você, porque o preço já foi pago por Cristo. Ninguém vai salvar você senão você. Se você errar fazendo o bem, diz o Senhor, eu te amarei. Se você errar fazendo o que é bom, está perdoado antecipadamente. Coisa santa é servir a Deus. Acaba o dia, toma seu banhinho, se prepara, põe o seu palitozinho, uma gravata tão bonitinho e vem para a igreja. Dá o braço para a esposa, ela vem do lado. Os filhinhos também. Vem tudo aqui. Agora vamos louvar a Deus. Acabou o culto 9 horas. Vamos dormir. É difícil servir a Deus. A salvação se compra pela obediência. Nosso dever como cristão é procurar ter boas obras. Eu achar que eu sou bom, mas eu acho demais. Se for eu para mim medir a mim, eu ponho uma medida boa e confortável. Se eu for fazer o meu salário, ele será bom. Então, cesta básica aqui dentro é questão de fé, é questão de salvação.
e muitos ajuda sem aparecer, porque ama e sabe que Deus é amigo do pobre. E quem é que vê milagre? Quem anda no meio do necessitado, quem anda no meio da pobreza. A pregação na CCB raramente ou quase nunca será expositiva ou explicativa, mas uma característica é muito comum: a pregação sobre bênçãos e bênçãos. A mensagem geralmente é baseada em supostas profecias ou triunfalismo. Inclusive, é ensinado nos púlpitos o sistema de barganha com Deus. Ou seja, eu faço alguma coisa para Deus e Ele é obrigado a me abençoar. Nem precisamos citar as Escrituras para provar isso. É lógico que isso é uma heresia. E, infelizmente, é o que vamos ver a seguir. Dá sua mão, vamos bater lá no santuário de Deus. Senhor, eu atendo a tua obra, mas eu me sinto pequeno, me dê alguma coisa. Porque é uma troca constante. Sobe o louvor, desce a bênção. Desce a bênção, volta o louvor. Que volte dos céus as bênçãos nesta noite. E o que você precisa aprender hoje? Tocar no consentimento de Deus e fazer Ele querer o que você está pedindo. Isso é o dever do crente. O Senhor que fez o céu e a terra, será que não pode fazer a obra que você espera, irmão? O Senhor fez o sol e a lua, não pode fazer um milagre na tua casa? Tem gente que veio de longe, teve que levantar bem mais cedo do que o costume num domingo. E por que isto? Porque eu quero ir à casa de Deus, buscar o que eu estou necessitando. O Senhor começou a palavra falando: dom não foi criado para anjo, foi criado para nós na terra. Se foi criado para nós com vontade e fé, com esperança e caridade, olha para o Senhor agora e diga: Senhor, se foi para nós, o que é nosso é nosso. Manda do céu agora os seus dons. Irmãos, a gente sempre espera, mas também esperar e não ver resultado não vira nada. Na oração é a mesma coisa. Em vez de agradecer, pedir o que precisa, fica mostrando que tem conhecimento e cita parte da Escritura e isto e aquilo. Não está orando a Deus, está alimentando o seu ego vaidoso. Esta manhã alguém pode estar triste com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você perdeu, alguma aflição que você passou, alguma situação que você não gostaria de ter enfrentado. Mas por que, Senhor, que o meu barco afundou? Por que, Senhor? Podia afundar outro barco, mas aqui está o teu servo. A seguir vamos observar o quanto os líderes da CCB amam falar de dinheiro e bênçãos terrenas. Nos trechos a seguir, vocês verão que inclusive o ensinamento do líder da CCB é idêntico ao da teologia da prosperidade. Pregam que as obras, incluindo ofertas, é como um crédito que alguém faz com Deus, e alinham a cura e salvação de pessoas a esse ensino. Os vídeos a seguir serão bem claros com relação a isso. Todavia, a Bíblia não ensina isso. Depois leiam Mateus 6, 19 a 21 e 1 João 2, 15 ao 17. Irmão, é um perigo você ficar com dinheiro, irmão. É melhor se pôr na coleta. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Irmão, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Um avião com uma asa só não voa, irmãos. Ele precisa ter as duas asas. E hoje o Senhor promete para todos nós que Ele vai nivelar a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Nós vamos voar, vamos prosperar. Não é nós que estamos pedindo, é Deus que pede. Essa oferta você deu para Deus. Não é nós que estamos pedindo, é Deus que pede. Quando você dá para Deus, você não está dando para mim. A oferta que você colocou aqui não é para mim. Ou é para mim? Não é para mim. É Deus que põe avante aquilo que Deus nos dá graça de termos recebido de Deus. E outra coisa, nós nunca fazemos nada para a igreja ou para a irmandade. Tudo que fazemos é para nós mesmos.
Se o irmão trabalhar bem, a irmã trabalhar bem, e todos se esforçarem, o irmão vai receber o galardão do quê? Do que o irmão fez. E do que o irmão fez. Não vai receber galardão porque fez para outro. Todo o teu coração, toda a tua caridade redunda em bênção para cada um de nós. E a palavra fala, cada um receberá de Deus segundo o bem que tiver feito através do corpo, ou o bem ou o mal. Faz o bem, que está acumulado. Ajudou a Irmandade, está acumulado. Fez uma oração para alguém libertar, anunciou a palavra para alguém, trabalhou na obra, fez uma visita, está tudo acumulado, está na tua conta. Então, em outras palavras, para simplificar, mais ainda, é como uma conta de poupança. Você põe, aparece. Você gastou, desaparece. Mas vai pondo, vai pondo. Chega um dia que precisa de uma obra de Deus, de um milagre, de uma intercessão do céu, você pega a tua conta e diz, dá para me pagar isso aí? Aquele que recebeu a sua oferta vai providenciar o retorno para você, porque ele não vai ficar devendo nada para você, ou vai? Você acha que Deus fica devendo alguma coisa para a gente? O que eu tenho dá para pagar essa operação do meu neto? Essa continha que está aí, dá para tu chamar o meu parente? Essa continha que eu tenho aí, dá para livrar o meu marido das drogas? Quem tem saldo recebe, quem não tem saldo não recebe. E ele tem a obrigação de abençoar você. Não é favor, não. Obrigação. Você já ouviu falar isso? Na igreja, nas igrejas aí fora? Normalmente a pessoa fala assim, ó Deus, pela misericórdia, Senhor. Isso é para quem não depende, não tem fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus, ó Deus, está aqui, ó. O Senhor me pediu, está aqui, toma. Agora eu quero resposta. Amém, pessoal? Quem tem saldo recebe, quem não tem saldo não recebe. É até gozado, não é? Deus ficar devendo alguma coisa. Tudo que se faz está acumulado para com Deus. Ninguém faz nada para si, nada para os outros. Faz tudo para si, para si. Quem quer ter riqueza, invista em Deus. Nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó, nem um sapato. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Alegria aumentaste. O que estava na mão de outro veio para a tua mão. Deus te abençoou. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Ouça isto, tua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo, mas a hora que tiver o Cristo, você vai ver que você ganha o teu dinheiro e não põe em bolso furado. Irmão, é um perigo você ficar com dinheiro, irmão. É melhor se pôr na coleta. Na CCB, é muito comum as pessoas falarem de amor. Afirmam que vivem um amor pleno, mas na prática não demonstram isso. Você pode ser até uma pessoa muito especial para eles, mas enquanto você concorda com tudo, se um dia você discordar de qualquer coisa... Veremos isso nos trechos a seguir, inclusive como pregam o Evangelho. É absurdo, mas está gravado. Até hoje, nós falamos do Evangelho para alguém, eu não vou batizar não vou largar. Então fica aí. Fica aí já você já quer ficar mesmo? Fica aí. Gente, não se engane. O caminho da igreja é esse e não muda. Se você não está de acordo aqui, arruma outra. Se a pessoa não concorda de alguma coisa que é doutrina, que é ensinamento, cada um é livre para ir aonde quer, não estou tocando ninguém não. Estou só conscientizando. Só que não precise ficar questionando. Se você não concorda, vai fazer o que você acha bom. Se nós pudermos fazer o bem, fazemos. Se não dá para fazer o bem, Deus sabe que nós não podemos. Agora vamos ver como é tratada uma pessoa que, segundo a CCB, pecou de morte. Como já mencionado antes, na CCB todo pecado tem perdão, mas o sexual, não. É claro que a Bíblia nunca ensinou isso, mas na cabeça dos anciãos, sim. Todavia, as Escrituras dizem que toda iniquidade é pecado, e todo o pecado leva à morte. Na CCB, se você mentir, enganar, cobiçar, odiar, tá tudo ok, mas se pecar sexualmente,
Em 1 João 5,16 fala assim, sobre o pecado para a morte e etc. João pede que os irmãos nem orem por tais pessoas. Todavia, João não disse que é pecado sexual, pois se fosse, a Bíblia entraria em contradição. Vários homens de Deus pecaram sexualmente e foram perdoados. Exemplo de Davi, Sansão, entre outros muitos. Deus perdoou até mesmo quem negou Jesus, que foi o caso de Pedro. Mas enfim, CCB é CCB. Vamos ver qual é o ensino deles nesse sentido. Irmãos que foram músicos, Deus está perdoado, mas perdoar o quê? O adultério que fez? Perdoar as coisas imundas que praticou? Não vamos mexer mais nisso até. Eu sinto perdoado. Ele sente perdoado por ser músico, ou sente-se perdoado para a vida eterna, não para voltar no ministério. O ministério de cooperador, de ancião, de diácono, seja lá o que for, foi uma benção de Deus que Deus agraciou na nossa vida. Enquanto nós formos fiéis. A hora que perde a fidelidade, não deve figurar mais no lugar. Tem algum, a palavra falou que perdoou. Deus perdoou, fica aí, sem ministério. Outro, irmãos falando agora, alguma irmandade. Nós vamos aí com baixo assinado porque Deus perdoou o nosso ancião. Perdoou? Fica ele para a vida eterna, para o lugar não. Coisas que não se deve fazer. É aquele que esteve fora, por algum tempo, chega, entra na igreja e faz a oração. Dá para orar? Ofendeu a Deus, perdeu. A misericórdia de Deus, você jogou longe e depois diz, agora estamos orando, pedindo, Senhor. Mas como? Intercedendo pela igreja? Olha quanta gente santa tem aqui. Olha quanto irmão tem uma pureza de orar cedo, à tarde e à noite e perdoar e amar. Agora, vem ele que lá de fora teve tempo fora da igreja e ainda vem orar aqui? Não. Como algum dos nossos dias, até por infelicidade, por uma imprudência, por uma coisa, irmão, impensada, caiu num erro, caiu numa falha. Ele deixou, até se tem um ministério, deixa de figurar no ministério, que não pode ter alguém no ministério que tinha um procedimento incorreto. Não deve estar. Mas está congregando junto à sua família, tudo. Ele perdeu a eternidade nele, mas ele continua sendo cidadão, ele continua sendo pai, ele continua sendo avô. Uma pergunta a se fazer. Se uma pessoa foi salva e pode entrar no reino de Deus, então por que não pode mais figurar em um ministério? Será que esse ministério da CCB é maior que o reino de Deus? Pense nisso. Medite. Agora vamos ver o resultado de todo esse tipo de ensino. O que será que a maioria dos membros da CCB falam sobre a sua denominação? A seguir vocês verão comentários feitos em redes sociais por membros dessa denominação. Todo o conteúdo é verdadeiro, porém não será exposto o nome dessas pessoas.
Amados, esse documentário foi produzido em especial para você que ainda faz parte dessa denominação. É inegável que a CCB tem ensinado muitas heresias para seus membros. O foco não é comentar muito detalhadamente parte por parte, mas fazer você pensar e raciocinar. Leiam Atos capítulo 17 e vejam como que os bereanos recebiam os ensinos dos apóstolos. E você pode fazer o mesmo, ser um bereano. E para finalizar, uma rápida meditação de um dos anciãos da CCB. Outra vez, Israel pisando em falso. Porque, irmão, nós temos que ver a nossa própria história. Porque isso aqui aconteceu com o povo de Deus, mas nós temos que ver a nós. Será que também nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos tropeçando, igual aquele povo tropeçou? Tipo assim, aquele povo era cabeça dura. Será que nós não somos também? Será que nós não fazemos igual e não percebemos? Será que nós não precisamos do mesmo remédio às vezes? Olha, se amargou a garganta dos hebreus, cuida que amarga a sua também.